Eu quero pastor Luiz Alberto pelo convite, né? O pastor falou ali do músico, né? Então, o músico ele demonstra toda a sua habilidade através do instrumento que ele domina, e tocando esse instrumento a gente recebe a bênção daquilo que a gente está ouvindo. O que acontece é que o que a gente recebe é obra do músico e não do instrumento. O instrumento ele pode ser o mais afinado possível para transmitir toda a habilidade do músico. Se houver algum desafino, está ligado ao instrumento, né? Eu estou falando isso porque a palavra que eu vou passar aqui, apesar do conhecimento, de experiência na área, ela é uma palavra que vem de Deus. Se por acaso tiver algum ruído ou algum desafino, foi uma falha do instrumento e não do músico perfeito que é Deus. Achei muito interessante esse tema da revista. Em primeiro lugar, o Luiz Alberto me apresentou, né? Eu sou aqui da Segunda Igreja Batista de Goiânia, de Campinas, igreja do nosso pastor Leandro Borges Peixoto. Eu sou dessa igreja, frequento desde os 4 anos de idade, né, com minha mãe. Ela levou a gente para lá ainda muito jovem. Fui me converter em volta da adolescência. Eu entendi que estar na igreja e ser criado na igreja não traz salvação a ninguém. E eu fui impactado, então, pela palavra de Deus, no sentido de reconhecer que todos nós somos pecadores e necessitamos do sacrifício de Cristo para a nossa salvação. E permaneço nessa igreja até hoje. Conheci a minha esposa, Luciana, lá, a gente se casou, temos hoje 2 filhos, o Benício e o Vicente, que são a bênção de Deus nas nossas vidas, né? Trabalho como médico psiquiatra, fiz a universidade aqui no estado de Goiás de Medicina. A seguir fiz o curso de residência médica em psiquiatria e trabalho desde quando eu formei no serviço público. Eu coordenei o pronto-socorro Vaceli Schuch uma época e depois fui convidado para assumir a direção técnica do CREDEC. O CREDEC, creio que alguns já conhecem, é um hospital de tratamento de dependência química aqui no estado de Goiás. Foi muito interessante a história dele, né? Não vou falar aqui completamente, mas em todo momento eu vi o trabalho da mão de Deus, guiando políticos, guiando pessoas até que não tenham temor de Deus, para construir um local que é instrumento de Deus para a recuperação de dependentes químicos. Então, a história do estado de Goiás, através de várias igrejas, a maioria delas evangélicas, é que faziam esse trabalho sem muito apoio do serviço público, às vezes sem um conhecimento técnico específico, levando a palavra e com boa vontade, trazendo recuperação de muitas pessoas. E agora a gente tem a oportunidade de ter uma unidade que é custeada pelo Sistema Único de Saúde e oferece essa assistência. E por esse motivo, né, por estar trabalhando nessa área, creio que o Luiz Alberto lembrou do meu nome e me convidou para falar aqui sobre distimia, né? Então, a revista eu ainda não conhecia, ele deu o tema, passou essa lição 9. Achei muito interessante a questão de a proposta desse pastor, Israel, né? Israel Maia, que também é psicólogo, psicanalista, de estar trabalhando essa questão de enfermidades da alma, ou transtornos mentais, né? Então, antes de falar de distimia, eu gostaria de contextualizar um pouco o que são transtornos mentais e qual que é a visão que a medicina tem dessas doenças, né? Então, por que eu digo doença? Porque na visão da medicina são doenças. E quando se fala em doenças mentais ou transtornos mentais, a gente vive no Brasil consequência de anos de políticas públicas equivocadas que levou a mais preconceito sobre essas doenças mentais, sobre esses transtornos mentais, né? Então, a política nacional, até poucos anos, ela era dominada por um pensamento que é anticristão, antipsiquiatria, que ele nega os transtornos mentais enquanto doença, chega a afirmar que não existe e que as propostas de tratamento numa visão médica são equivocadas. Mas essa não é a verdade. A medicina ela entende o ser humano na sua totalidade, né? Ela entende que ele é um ser com corpo biológico, com corpo físico, você tem células, você tem tecidos, você tem órgãos que estão em funcionamento e que podem ser alterados por diversas enfermidades. Entende também que ele é um ser psicológico, no sentido da vida mental, né? E ele é um ser também social,
que ele se relacione em sociedade. Então, seja no seio familiar, seja nos amigos mais próximos, seja na igreja, na escola, no trabalho. E a medicina reconhece também que, além desses 3 aspectos, existe um aspecto espiritual, que é esse aspecto do ser humano, que ele busca transcender a existência, ele busca transcender a própria matéria. Então, esse é um entendimento que, às vezes, causa muita confusão, muito conflito, ainda no meio acadêmico. Mas a maior parte recente dos psiquiatras e dos estudiosos na área entende que essa dimensão espiritual do ser humano é uma dimensão que precisa ser reconhecida. Por muitos anos, você vê alguns textos ditos científicos que tendem a negar essa dimensão humana. Mas, mesmo a ciência, ela entende que você não pode conceber o ser humano, você não pode conceber o homem, a mulher, sem levar em consideração a experiência na parte espiritual. É claro que, quando a gente vai discutir, numa visão científica, esse assunto, a gente precisa ter bastante cuidado, porque nem tudo que é dito espiritual ou experiência espiritual é, na verdade, uma experiência genuína, é, na verdade, um contato genuíno com Deus e com a sua palavra. Então, a questão espiritual abre portas para outras experiências. Mas isso fala de uma realidade que é do ser humano. Então, o ser humano, às vezes, ele pode até negar, mas ele é um ser que ele é criado para algo muito maior. Então, eu gosto do C.S. Lewis, que ele fala essa frase, que ele tem uma necessidade, um anseio que esse mundo não preenche, que para ele essa é a principal prova de que ele não foi criado para esse mundo. Se eu tenho uma sede, a sede aponta para água. Se eu tenho uma fome, a fome aponta para comida. E esse desejo do ser humano de buscar experiência espiritual, de buscar transcendência, de buscar algo que seja sobrenatural, isso aponta para uma necessidade que tem em cada um de nós. E essa necessidade, ela aponta para Deus. Deus é capaz de suprir essa necessidade. Qualquer outra experiência que o ser humano procure vai ser igual o sedento que bebe, mas aquilo não é água. Vai ser igual o faminto que come, mas aquilo não é pão, aquilo não é alimento. Então, ele pode se encher, mas ele não vai estar satisfeito. A fome vai continuar, a sede vai continuar, e ele vai continuar buscando. Então, nós que conhecemos a palavra de Deus, que conhecemos a Deus, entendemos que o ser humano ele tem essa necessidade porque ele foi criado por Deus para a glória de Deus. Então, qualquer ação, qualquer vida que não caminhe dentro desse propósito, ela no final não vai ter sentido. Ela vai ser vazia e ela vai continuar procurando cada vez mais experiências. Então, a visão do ser humano nessas 4 dimensões, tanto biológica, psicológica, social quanto espiritual, compõe uma unidade só. Então, o ser humano ele é tudo isso, mas ele é um só. A medicina, ela estuda o aspecto biológico do ser humano. É claro que ela compreende os outros aspectos, psicológico, social e espiritual, mas a área da especialidade é o aspecto biológico. Nesse aspecto, tanto o corpo físico, quanto o que a gente chama de corpo mental, ou então algumas coisas que a gente vai ler, a gente vai falar muito de alma, por exemplo, enfermidade da alma. Isso, às vezes, traz um pouco de confusão. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa fala alma pensando em espírito. E, quando a gente fala em enfermidades da alma, está se remetindo a um termo grego que chama psique, que é de onde a gente traduz mente. Então, quando a gente fala de transtornos mentais, e que, de uma maneira leiga, também é chamado de enfermidades da alma. Por que é importante separar isso? Porque, quando a gente está falando de alma, de mente, ou de vida mental, a gente está falando de algo que se remete à função do corpo, à função do cérebro. Então, você tem no cérebro áreas que são específicas, que o avanço da neurociência já identificou isso, que estão relacionadas à atenção, memória, concentração, capacidade de raciocínio, o estado do humor, a motivação, o nível de energia. Então, todas essas funções que se manifesta como a função do cérebro, elas podem adoecer. Então, o cérebro ele é um órgão nobre, mas ele não está isento de ser acometido por doença. Assim como nenhuma célula do nosso corpo não está isento. Então, você pode, em qualquer
qualquer célula e qualquer tecido e órgão do corpo pode ser acometido por doenças. E na visão médica, a gente tem as especialidades médicas que cuidam de cada função, de cada órgão. Você tem, às vezes, duas especialidades têm uma intersecção entre elas. E é o que acontece na medicina entre neurologia e psiquiatria. Tanto neurologia quanto psiquiatria estudam as enfermidades do cérebro, ou as doenças do cérebro. A divisão mais ou menos básica entre elas é que a neurologia cuida daquelas doenças em que você tem uma alteração estrutural. Você consegue identificar uma lesão mais ou menos grosseira ou a imagem que leva àquela disfunção, que normalmente são mais comumente disfunções motoras, disfunções sensoriais. Já a psiquiatria ela lida daquelas doenças em que a estrutura aparentemente não está alterada, mas que a função, então, funcionalmente, ela está bastante prejudicada. Então, isso em medicina são chamadas de doenças funcionais ou transtornos funcionais, que é o que acontece com a depressão, transtornos de ansiedade, pânico, agorafobia e distimia, que é um tipo de depressão. Tem uma fala de um professor, Rodrigo Bressan, lá da USP, que eu acho que ilustra bem isso, a diferença entre neurologia e psiquiatria. Ele dá o exemplo de uma malha viária de uma cidade. Vamos imaginar que Goiânia tem suas avenidas, tem ponte, viaduto, tem sinaleiros. Se de repente você tem algum acidente que provoca uma alteração na estrutura dessa via, por exemplo, uma ponte desabou, um viaduto desabou, você vai ter um problema nessa malha viária por conta dessa ponte que desabou. Isso seria um problema estrutural. O exemplo na neurologia, um AVC. Você teve a obstrução de uma artéria no cérebro, levou a lesão de parte do cérebro e a pessoa vai ter um déficit por conta disso. Mas o que acontece é que, às vezes, essa via ela pode estar estruturalmente intacta, mas, por exemplo, o funcionamento dos sinaleiros pararam. Todos eles pararam no sinal amarelo. O que vai acontecer com essa via? Ela também vai ter um problema. Só que esse problema ele não é estrutural. A estrutura não está danificada. O funcionamento ali dos sinaleiros, que é a base para você ter um sincronismo e esse trânsito fluir, não está acontecendo. E aí você vai ter alteração. É o que acontece nos transtornos mentais ou nas doenças que a psiquiatria estuda. Então, você tem estruturalmente o cérebro, você não tem uma lesão visível, mas a funcionalidade está alterada. É importante isso, por quê? Porque a gente desmistifica um pouco aquela ideia, porque, em geral, o que o ser humano não vê e não conhece, ele não acredita. Ele tende a negar. E como os transtornos mentais, você não enxerga a lesão, ela não é algo visível, a gente tende a dizer que isso é um problema da pessoa, que às vezes é frescura dela, ou é falta de fé, ou é falta de oração, e não entende aquilo como uma doença. E você acaba fazendo com que essa pessoa ela se afaste no sentido de não procurar uma assistência, de não procurar um profissional, de não reconhecer que, assim como o meu coração pode padecer, meu fígado pode adoecer, meu estômago pode adoecer, o cérebro também pode adoecer, e adoecer funcionalmente. Não é só uma lesão que acometeu, não foi um traumatismo craniano, mas ele pode também adoecer. E, na verdade, os transtornos mentais eles são bastante frequentes. Então, os mais conhecidos aí, que são os transtornos de humor, depressão, distimia, transtorno bipolar, os transtornos de ansiedade generalizada, pânico, agorafobia, transtorno obsessivo-compulsivo. Então, quando você soma todas essas doenças e avalia na população, a frequência dela é em torno de 30%. Então, de cada 3 pessoas, ao longo da vida vai sofrer de algum tipo desses distúrbios. O que acontece é que a maioria dessas pessoas não vão procurar ajuda, primeiro por não conhecer. Muitas pessoas sofrem por anos com esse problema, até que finalmente tem acesso ao conhecimento. E aí eu acho importante, sempre que eu recebo esse convite, na medida do possível, eu participo, porque eu entendo a importância que é a gente difundir essas informações e levar essas informações tanto para a igreja quanto para toda a sociedade, para que as pessoas busquem ter uma vida saudável. E é difícil conseguir ter uma vida saudável se você nem sequer identifica que doenças que você possa ter e nem trabalha para a prevenção de outras doenças. Então, essa participação, falar sobre isso é interessante nesse sentido. Especificamente em relação ao assunto dessa lição. Então, eu vi que esse é o assunto da revista, e me parece que já teve uma outra revista com esse mesmo tema.
E eu imagino que talvez pelo sucesso e a repercussão disso, o pastor Israel fez essa segunda revista trabalhando especificamente cada um dessas enfermidades, cada um desses adoecimentos. Isso é bastante interessante para dar mais visibilidade, que à medida que a gente conhece, a gente consegue identificar, ou pelo menos suspeitar para procurar uma ajuda profissional, tanto na gente quanto nos nossos amigos e familiares. Então, essa informação é muito importante. A distimia, ela está dentro do grupo dos transtornos de humor, ou transtornos afetivos, né, que o mais conhecido é a depressão. O que é a depressão? Então, ela é uma enfermidade em que ela se caracteriza por uma alteração do humor, e a alteração do humor não é necessariamente tristeza, né? O humor pode estar rebaixado, mas não necessariamente triste. A alteração do nível de energia, a alteração da capacidade da pessoa de experimentar prazer. Então, a pessoa ela não vê graça, ela não consegue sentir graça com nada. Então, ela tem uma incapacidade para experimentar prazer. E isso acontece por pelo menos 2 semanas e vem associado com outros sintomas, que são sintomas também que a gente chama em medicina de somáticos, que é o quê? Uma alteração do ciclo sono e vigília. Então, a pessoa pode ter um excesso de sono durante o dia ou ter uma insônia à noite. E uma insônia que é bastante característica de transtornos de humor e depressão é a insônia que a gente chama em medicina de insônia terminal. A pessoa, às vezes, até adormece, dorme o primeiro sono e acorda por volta de 3, 4 horas da manhã e não consegue dormir mais. Isso se repete ao longo dos dias e da semana e vai trazendo prejuízo. Então, a pessoa durante o dia tem uma dificuldade maior de concentração, de atenção, esquecimento, às vezes tem uma dificuldade de memorização. Esses sintomas levam a impacto na vida do indivíduo. Se ele é um trabalhador, se ele é um professor, por exemplo, aí ele vai ter uma dificuldade maior para preparar a aula, ele vai ter uma maior irritabilidade, ele se frustra com mais facilidade, ele começa, às vezes, também a perder controle da questão de impulsos, às vezes, se perder a paciência e isso traz um prejuízo ali na questão funcional, traz prejuízo também na questão familiar, que a pessoa tende, por não sentir prazer nas coisas, a se afastar das atividades, e ela tende a se isolar socialmente. Então, tem um evento, ele não tem disposição para ir, não vai, e ele começa a ser instado pelas pessoas por que não está participando, e aí a pessoa vai se isolando cada vez mais. Então, existe na medicina diversas doenças que levam a esses quadros depressivos. Essas doenças podem ser também secundárias a outra doença clínica. Por exemplo, você tem doenças endocrinológicas, e a mais comum dela, por exemplo, é o hipotireoidismo. Então, o mau funcionamento da tireoide leva a um estado de depressão, que se você não tratar adequadamente tanto a depressão quanto o problema da tireoide, às vezes o indivíduo ele não consegue recuperar. E você tem diversas outras doenças que podem causar isso. Por isso que essas enfermidades elas são avaliadas do ponto de vista da medicina, porque você precisa, como a gente diz em medicina, descartar essas outras doenças para ter certeza que aquela doença é uma doença funcional, que é a depressão, e propor adequadamente um tratamento. O que acontece? A depressão ela é muito mais perceptível a disfunção do indivíduo e a diferença de como aquele indivíduo era antes do episódio depressivo e de como ele está durante esse episódio depressivo, que, se não tratado, pode durar de semanas e meses. O que acontece com a distimia e a proposta dessa doença, separando ela da depressão maior ou da depressão recorrente? Então, distimia vem de um termo grego que seria mau humor, ou alteração do humor. O que acontece na distimia? Você não tem um quadro tão intenso como esse da depressão, mas você tem esses sintomas de uma maneira mais leve e mais crônica. Enquanto a depressão, você identifica uma diferença significativa entre o estado que a pessoa estava até semanas antes de adoecer e de como é que ele está quando adoeceu, a distimia, como os sintomas eles vão aparecendo gradativamente e de maneira um pouco mais leve, eu diria um pouco menos grave, nem diria leve, um pouco menos grave que a depressão, ela vai se arrastando ao longo de anos. Então, a gente propõe esse diagnóstico quando esses sintomas não são suficientes para falar de um quadro de depressão maior, mas são sintomas que se arrastam há, no mínimo, 2 anos e está trazendo a disfunção para o indivíduo. O que acontece? Justamente por esses sintomas ser muito semelhante a uma depressão maior,
mas ser em menor intensidade, às vezes eles não são identificados nem para a própria pessoa, nem para os que estão próximos. E como eles vão se processando lentamente ao longo de anos, a pessoa vai percebendo aqueles sintomas como uma característica da personalidade dela. E a própria psiquiatria, a psicologia, até a década de 70, ela entendia que isso era uma característica da personalidade. Chamava até de personalidade depressiva. O que acontece é que os estudos mostraram que esses indivíduos, que não teve uma depressão maior, que tem esses sintomas mais leves da depressão, que antes era tido como algo da personalidade, que a pessoa tende a ter um mau humor, ser muito irritada, ter um discurso muito pessimista, aquela pessoa que não consegue ver graça em nada, tudo ela critica, ela tende a ser chamada muito de ranzinza, de mal-humorada. Isso, antes, os psiquiatras e os psicólogos entendiam isso como características da personalidade. Mas teve estudos na década de 70, e aí já se tinha desenvolvido tratamentos medicamentosos para a depressão, em que você estudou esse grupo de pacientes e percebeu que eles respondiam muito bem ao tratamento com medicação. E aí começou um questionamento. Se isso é algo da personalidade, por que melhorou tanto com o tratamento? E aí houve a proposta de considerar isso não como algo da personalidade, mas como um transtorno do humor que se inicia de maneira mais leve e arrastada ao longo de anos e que traz disfunção. O que acontece é que os pacientes que têm distimia, isso é muito comum em psiquiatria, eles não têm, em geral, só distimia. Então, 75% ou 3/4 desses pacientes, quer dizer, de cada 4 pacientes com distimia, 3 vão ter outros transtornos mentais. O mais frequente ele pode ter, além da distimia, além desses sintomas depressivos arrastados, ele pode ter também episódios de depressão maior. A gente chama em psiquiatria isso de depressão dupla. Ele tem uma depressão leve e crônica, mas ao longo do tempo ele pode ter períodos dele ter uma depressão maior, que aí ele fica com sintomas muito mais graves e muito mais intensos. Ele pode ter também uma comorbidade com transtornos de ansiedade, que é muito comum. Ansiedade generalizada, transtorno de pânico. E também um outro problema que pode estar associado à distimia, que é bastante frequente e traz muita disfunção, é o uso de substâncias, principalmente álcool, tabaco ou outras drogas. Então, esse indivíduo, ele vai, ao longo desse processo arrastado, ele vai, quando ele faz uso de substâncias psicotrópicas, e as que estão mais acessíveis, que são o álcool e o tabaco, ele percebe um alívio momentâneo daqueles sintomas. Então, ele tende a fazer um consumo mais frequente, mais pesado dessas substâncias, principalmente o álcool e o tabaco, numa necessidade de melhorar um pouco aqueles sintomas. Então, o álcool ele tem um efeito sedativo, então ele diminui, às vezes, ali, a ansiedade, a irritabilidade, mas ele não trata o problema e a pessoa acaba tendo risco de desenvolver uma dependência química, um alcoolismo, dependência da nicotina, o tabagismo e as consequências disso. Os prejuízos para a saúde física, emocional e a questão de relações familiares. Então, junto com a distimia, é muito frequente você ter esses outros problemas psiquiátricos. O que acontece é que os transtornos de humor, de maneira geral, em especial a distimia, não são doenças raras. Então, a frequência é bastante significativa e quando você considera a distimia somente está em torno de 4%, 5%, vai depender do estudo que avaliou, mas quando a gente fala isso para um país do tamanho do Brasil, isso é uma frequência que vai atingir milhões de pessoas. Então, por isso, daí a importância do ponto de vista de saúde pública, da gente falar sobre isso e identificar para poder oferecer o tratamento. Então, em relação ao diagnóstico, então a gente falou um pouco da doença, mas como é que se diagnostica essas doenças? Então, a medicina ela faz o diagnóstico em todas as áreas da medicina. A base é o exame clínico. Então, a pessoa está com algum sintoma, alguma queixa, ela pode até suspeitar o que será que seja aquilo, mas para chegar ao diagnóstico é importante que ela vá até o médico. O que o médico faz? Através da história, que a gente chama de anamnese. Então, por que o médico pergunta o que você está sentindo, há quanto tempo, como é que isso começou, isso estava associado a algum outro sintoma. Então, não é só uma curiosidade ali pessoal. Na verdade, o médico está examinando na história para entender como é que é a evolução daquele sintoma, que outros sintomas que estão associados. A partir dessa anamnese, dessa história,
O médico vai identificar também fatores ali de antecedentes pessoais na família, histórico na família de doença semelhante, o antecedente da pessoa também de outras doenças que aquela pessoa possa ter, os hábitos de vida daquela pessoa, se ela faz atividade física, se ela faz consumo de substância como álcool, cigarro, outras drogas, café em excesso. E aí daí ele vai para o exame físico, o exame clínico psíquico da pessoa, né? Então, se é uma queixa de dor na boca do estômago, ele vai examinar ali, vai apalpar, vai ver a questão do funcionamento. E, a partir dali, ele vai ter as hipóteses do que tipo de doença que pode estar desenvolvendo aquela história e trazendo aqueles sintomas para os pacientes. Em algumas áreas da medicina, você tem exames complementares que vão te dizer se aquele órgão apresenta alguma lesão ou não, se ele tem alguma disfunção ou não. Mas não são todas as doenças médicas que a gente tem à mão exames complementares. Esses exames complementares vai compor o raciocínio do médico para ele chegar à conclusão de que doença que é aquela e poder propor para o paciente qual que é o tratamento adequado. Em psiquiatria, a questão é bastante semelhante, né? A única diferença é que a psiquiatria, como ela é uma das especialidades mais recentes da medicina, e estudar o cérebro é algo muito recente, mesmo a neurologia, os exames que avaliam o cérebro da parte estrutural, como, por exemplo, tomografia, ressonância, são exames da década de 90 para cá, então são bastante recentes. E a gente tem poucos exames que avaliam essa questão que eu falei, a questão funcional do cérebro. Então, você tem exames que fazem isso, mas são geralmente exames de alto custo que não vai impactar na questão do diagnóstico e tratamento. Então, normalmente, o psiquiatra ele lança a mão de exames para descartar doenças neurológicas ou doenças estruturais. Os exames que avaliam a parte funcional cerebral, PET, SPECT, ressonância magnética funcional, são exames que estão mais sendo utilizados hoje na área de pesquisa, mas que na prática clínica não são utilizados, porque é um exame que vai encarecer muito o tratamento e que não vai modificar, quer dizer, o tratamento vai ser o mesmo. Então, na prática clínica, a gente não costuma solicitar esses exames, porque não vai ter uma utilidade. Mas, então, na psiquiatria é semelhante às outras áreas da medicina, você chega ali a algumas hipóteses e propõe tratamentos que possam ser úteis para aquele paciente. E a maioria dos transtornos mentais tem medicamentos que são eficazes, que da década de 50 para cá, quer dizer, a questão de tratamento também em medicina é bastante recente, embora a medicina ela remeta antes aí da época de Cristo, os tratamentos são, basicamente, a maioria dos tratamentos que a gente tem, eles são do último século para cá. Então, quando você pega 200, 300, 500 anos atrás, a maioria dos tratamentos em medicina não existiam. Então, o médico ele fazia mais um cuidado ali do doente para aliviar algum sofrimento, mas você não tinha muitos tratamentos eficazes. Em psiquiatria, a maioria desses tratamentos da parte medicamentosa surgiram a partir da década de 50. As abordagens psicológicas, também chamado de psicoterapia, surgiram um pouco antes, tem algumas abordagens psicológicas que surgiram depois, mas, de forma geral, basicamente, o último século é que apresentou tratamentos eficazes para essas condições, né? Então, em relação à questão de medicamento, é importante falar que muitas pessoas têm medo em relação à dependência que pode desenvolver de medicamento. Na década de 70 e 80, a gente não tinha muitos antidepressivos eficazes. Então, você utilizava nessas doenças medicamentos sedativos e calmantes, que é o chamado tarja preta, que tem risco de desenvolver dependência. Hoje em dia, esses medicamentos não são mais indicados para tratamento de depressão. Eles têm algumas condições na psiquiatria em que são indicados, mas, no geral, a gente usa pouco medicamento dessa forma e, quando usa, faz um uso monitorado com o paciente para evitar a dependência. A maioria das medicações que tratam os transtornos mentais, e especificamente os antidepressivos, você não tem nenhum antidepressivo que causa dependência. O que acontece é que, muitas vezes, o paciente, assim como outras doenças crônicas, por exemplo, hipertensão, diabetes, asma, o indivíduo ele vai precisar de um tratamento ao longo da vida. Pode ser que ele consiga equilibrar aquela doença, manter aquela doença em controle durante vários anos e conseguir ficar bem sem medicamento. Isso acontece. Você tem paciente hipertenso que trata ao longo de 2, 5, 10 anos, ele consegue controlar essa pressão e aí consegue ficar sem medicamento e não ter necessidade mais de usar medicação. Só que acontece que, como é uma doença recorrente, muitos desses pacientes vão voltar
a ter os sintomas da doença e vão precisar manter esse tratamento por longo prazo. E o que acontece é que, às vezes, a pessoa acha, principalmente quando ela tenta interromper o tratamento antes do prazo, o hipertenso está lá, já tem mais de 2 anos que ele está bem, e ele resolve parar o remédio. Não está sentindo nada, não acha que precisa mais, e logo daí a pouco a pressão começa a alterar novamente. Aí ele começa a pensar, eu estou dependente desse remédio? Então, isso não é dependência, né? Necessidade de tratamento não é dependência. A pessoa precisar de um remédio que foi prescrito pelo médico, que ele é usado da maneira correta, na dose correta, isso não é dependência, isso é necessidade de tratamento. O que é dependência? É quando você usa aquela substância, e aí pode ser um medicamento prescrito, pode ser uma outra substância de uso lícito ou ilícito, mas você usa aquela substância para cada vez mais para resolver problemas que são de ordem de sintomas emocionais. Usa porque está nervoso, usa porque brigou, usa porque está cansado e quer relaxar. Começa a fazer o uso disso em frequências e intensidade cada vez maiores, porque você vai desenvolvendo uma tolerância àquela substância, aquela quantidade que fazia aquele efeito, daí a algum tempo já não faz o mesmo efeito, você precisa aumentar. A pessoa começa a restringir o repertório dela de vida por causa da substância. Então, ele começa a deixar de ter atividades sociais e de lazer e outras fontes de prazer para recorrer ao efeito daquela substância. Então, apesar dos prejuízos que ele começa a ter com isso, ele continua fazendo uso e vai somando as dificuldades e os prejuízos, né? Então, isso é um quadro de dependência. A pessoa pode desenvolver dependência a medicamento que pode causar dependência, que em medicina são os medicamentos com tarja preta, de receita azul, pode desenvolver, se ela faz um consumo dessa forma. Quer dizer, ela consome do jeito que quer, a hora que quer, não foi por indicação médica. Então, nesse caso, há risco realmente de dependência. Agora, quando a pessoa está usando o medicamento que foi prescrito, na dose que foi prescrita, da maneira que foi prescrito, não há que se falar em dependência. Esse medicamento ele pode até, quando ela fica imediatamente sem o remédio, ter algum mal-estar da abstinência, mas que é por conta da suspensão abrupta do medicamento. Mas esse quadro, a gente não entende esse quadro como um quadro de dependência, um quadro de adição, né? Então, é importante falar isso porque, às vezes, você tem muitos pacientes, e quando a gente fala de transtornos de humor, depressão, distimia, muitos pacientes não procuram tratamento. Muitos que procuram tratamento acabam interrompendo. E um dos fatores de interromper é esse medo de ter dependência daquele medicamento, medo do mal-estar que ele pode causar, tem medo de estar trocando uma doença por uma consequência do medicamento. E as medicações que a gente tem hoje para esse tratamento são bastante seguras. Seguras, inclusive, no sentido da pessoa não ter efeitos colaterais muito grandes e que possam atrapalhar, né? Então, até ali a década de 60, 70, que foram quando surgiram os primeiros antidepressivos, eram medicações que a gente acabava tratando só os casos mais graves. Por quê? Porque esses medicamentos traziam muitos efeitos colaterais que, às vezes, a pessoa não tolerava, né? Então, ficava com a boca muito seca, às vezes dava muito sono. Eram medicamentos que tinham o potencial de interagir com a parte cardiológica, então era um medicamento que tinha risco se a pessoa ali tomasse em grande quantidade. Mas ali, para a década de 80 para frente, foram surgindo novos antidepressivos mais seguros e com menos efeitos colaterais. Então, hoje você consegue, na maioria das vezes, um tratamento em que a pessoa melhora sem ter efeito colateral que prejudique ela de maneira significativa. É claro que, para isso, a pessoa precisa estar num acompanhamento médico-psiquiátrico regular, né? Ela não pode simplesmente ir lá, esse remédio, ouvi dizer que esse remédio é bom, começar a tomar por conta própria e não fazer um segmento, né? O mais importante, na perspectiva aí do tratamento, é esse acompanhamento regular, em que o médico vai identificar, primeiro, se aquele diagnóstico está adequado e se aquele tratamento que foi proposto ele está sendo realmente eficaz, né? Se o paciente está melhorando de maneira significativa, se ele está tolerando aquela medicação, se aquela medicação não está trazendo efeitos colaterais desagradáveis que não vai conseguir manter ao longo do tempo o tratamento. E quando a gente fala do tratamento, além do medicamento, a gente tem um tratamento que a gente chama não farmacológico. Então, todas as estratégias em medicina que você usa para controle de doenças e que não envolvem medicamento, a gente chama de abordagens não farmacológicas. Por exemplo, na diabetes, abordagens não farmacológicas, entra a questão de nutricional, de mudança de estilo de vida, atividade física. Em psiquiatria também não é diferente.
essa questão de mudança do estilo de vida, combater sedentarismo, a ter uma alimentação adequada, ter a atividade física regular. Isso também é importante como estratégia não farmacológica do tratamento, e os tratamentos que são de ordem que a gente chama de psicológica, que são as psicoterapias. As psicoterapias são técnicas de abordagem dos sintomas. Então, você tem psicoterapias de linhas diversas, né? Psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, e essas linhas de terapia, elas buscam trabalhar a questão psicológica mesmo, a questão da maneira como a pessoa enxerga aquele problema, né, as crenças que ela tem ali, que pode estar limitando ela, e as atitudes que ela precisa tomar no sentido de conseguir obter uma melhor qualidade de vida. Então, você tem diversas linhas de terapia que são demonstradas como eficazes para fazer esse tratamento em conjunto. Você tem estudos que mostrou que, quando você pega paciente na área de depressão, que ele faz só tratamento medicamentoso ou só psicoterapia, ele não tem uma melhora adequada. O ideal é quando ele faz o tratamento conjunto. Isso em várias doenças na medicina você tem isso, né? Então, a hipertensão é a mesma coisa. O indivíduo que tem hipertensão arterial ou pressão alta, e a única coisa que ele faz é tomar remédio e não faz mais nada, a maioria das vezes ele não consegue controlar adequadamente essa pressão. Ele vai ter que trabalhar a questão de estresse do dia a dia, ele vai ter que monitorar bem a questão do sono dele, ele vai ter que procurar reduzir o peso, a alimentação, reduzir a quantidade de sal e de gordura. Então, tem uma série de medidas que não são farmacológicas que o indivíduo vai ter que ter de mudança no estilo de vida dele para ele conseguir ter um controle adequado dessa doença, né? Agora, a questão da perspectiva bíblica em relação à distimia, em relação aos transtornos mentais. Eu acho interessante conversar sobre isso, e eu sempre falo com os meus pacientes, principalmente aqueles que são evangélicos, que são cristãos, porque, em geral, eles sofrem muita acusação e muito preconceito pelo fato de estar tratando. E é interessante que ele só sente isso porque a doença que ele tem é um transtorno mental. Porque se ele estivesse tratando um outro problema, por exemplo, asma, ele estaria muito contente de ter um tratamento que controla aquela doença dele. E, em momento nenhum, ele se sentiria acusado do fato de ter uma doença crônica e de estar tratando. Mas, quando a gente fala de transtornos mentais, às vezes até dentro da igreja tem esse preconceito, às vezes as falas de alguns irmãos, que é uma fala normalmente sem conhecimento e sem amor, faz com que as pessoas desaconselhem o tratamento. E isso traz um prejuízo. E teve uma paciente uma vez que questionou isso, como é que seria a questão espiritual? Será que, então, o fato dela ter uma doença, ainda que ela tinha uma doença, mas já estava em remissão, ela não tinha mais nenhum sintoma, então, dentro da perspectiva dela, ela estava curada daquela doença, ela não estava tendo mais nenhum sintoma. Mas como é que ficava a parte espiritual? E esse foi o questionamento que ela me fez, né? E aí eu falei e falo isso para os pacientes. Questão espiritual, não existe enfermidade espiritual. Chamar o espírito de enfermo é não ter um conhecimento bíblico adequado. A questão espiritual do homem, na visão cristã, só existe duas condições. Ou o seu espírito está morto nos seus próprios pecados, ou ele foi vivificado por Deus e unido ao Espírito de Deus, e ele é perfeito e já está pronto. E aí, quando eu falo que ele está pronto, Jesus falou isso, o Espírito já está pronto. O Espírito não tem que melhorar, não tem que buscar ser saudável, ele já está pronto. Então, a condição espiritual do ser humano são duas. Ou ele ainda não conhece a Cristo, e aí ele não tem uma enfermidade no Espírito. O Espírito dele não está doente, o Espírito dele está morto. Está morto. Morto tem doença? Morto não tem doença. Você não fala para um morto, nossa, você não está muito saudável. Não, ele está morto. Então, a condição espiritual é essa, você está morto. E a Bíblia fala isso, a gente estava morto em nossos pecados, morto na nossa condição de pecador. Ou está vivo, ou está morto. Uma vez que a pessoa ouve a palavra, e através da fé, ela recebe o sacrifício de Cristo, ela recebe a graça de Deus, ela recebe o próprio Espírito de Deus. O Espírito Santo se une ao seu Espírito. No momento que o Espírito se une ao seu Espírito, ele vivifica o seu Espírito. E daí vem a fé, a vontade de procurar a palavra, a vontade de buscar a Deus. Então, essa sede que surge é a sede que vem do Espírito que foi vivificado. Esse Espírito não tem como adoecer.
Para você dizer que esse espírito, uma vez vivificado, ele pode adoecer, quem está unido a esse espírito? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus adoece? Como é que pode o seu espírito, unido ao Espírito de Deus, experimentar uma enfermidade? O que acontece é que essas enfermidades são enfermidades da alma. E aí que vem a confusão. Porque muitas pessoas usam a palavra alma e espírito como se fosse a mesma coisa, como se fossem sinônimos. E não é. A alma, que é a tradução que a gente dá para a palavra grega psique, a melhor tradução para ela, e mais correta, é mente. Em geral, quando a gente fala de espírito, a gente não confunde com mente. Mas se a gente usa a palavra alma, às vezes a pessoa usa com o mesmo sentido. E daí vem toda essa confusão, de que a pessoa que sofre de uma enfermidade da alma, ela está tendo uma enfermidade do espírito. E aí que eu falo, espírito não adoece. O que acontece é que, quando a Bíblia chama de carne, a Bíblia chama carne e espírito. Ela dá essa ideia de dualidade. Mas quando ela fala de carne, ela está se referindo tanto ao seu corpo físico, quanto à mente. Então, corpo e mente são uma unidade só. Então, quando a gente fala de doença mental, a gente está falando disso, não está falando de espírito, né? Por que eu digo isso? Você pode ter uma pessoa em que o corpo dela é extremamente saudável. Ela não tem nenhuma enfermidade física, ela não tem nenhuma enfermidade do ponto de vista mental, mas o espírito está morto. Essa pessoa, numa perspectiva humana, numa visão humana, ela está perfeitamente saudável. Mas se ela ainda não entendeu a condição dela de pecadora, e ela ainda não confessou Jesus como Salvador, o espírito dela está morto. Você pode ter uma pessoa que ela está doente fisicamente, que ela está doente do ponto de vista mental, mas ela já nasceu de novo. O espírito dela não tem como adoecer. O espírito dela já está pronto. O sofrimento que ela vive é a enfermidade da carne. Então, eu falo isso porque a gente precisa tirar esse jugo de cima das pessoas que sofrem, tanto de enfermidades físicas como de enfermidades do ponto de vista mental, porque muitas vezes a gente fica falando como se isso fosse, isso aí é consequência do seu pecado. Aí eu pergunto, quem nunca pecou? Se eu ter pressão alta é consequência do meu pecado, quem que não tem pecado? Então, todo mundo tinha que estar doente. Por que algumas pessoas adoecem e outras não? Então, a gente precisa tirar esse jugo. Eu posso dizer que a enfermidade, tanto do corpo quanto da alma, é consequência da queda do homem e da condição de pecador? Isso eu concordo. Porque o homem, ele foi criado por Deus, esse corpo físico, essa alma. Deus criou dessa forma, a mente, o corpo, e criou perfeito. Com a queda do pecado, essa carne degenerou e sofre todas as consequências do pecado no mundo, que são as doenças. Então, nesse sentido, foi o pecado que causou? Foi. Mas aí vem uma questão que é teológica e que às vezes a gente precisa conhecer para discernir. Eu não sou pecador porque eu cometi um pecado. É o contrário. Eu cometi um pecado porque eu sou pecador. A condição de pecador que todo mundo nasce é uma condição de natureza. Pecar menos, pecar mais, é só o fruto dessa natureza. A raiz ali está presente em todas as pessoas desde o nascimento. Quem tem criança pequena, meus filhos não têm 4, eu tenho 2 anos. Isso é nítido. É nítido. A raiz do pecado é nítido na criança antes dela ter consciência até do próprio erro. Então, você pega a criança pequena, as primeiras palavras que ela fala é não e é meu, não e é meu. Quer dizer, então, esse individualismo, às vezes ela vai lá e belisca o outro. Então, assim, não precisou de ninguém ensinar isso. Então, a natureza caída do ser humano, com o tempo, ela vai manifestando esses frutos, que aí isso é o pecado. Mas, muitas vezes, a gente olha o fruto, condena o fruto, mas não condena a árvore. Como se parar de produzir esse fruto resolvesse a condição. E, às vezes, muitas vezes, a gente reduz o evangelho a uma tentativa humana de parar de pecar. E não é isso. Quer dizer,
A questão não é você tentar, eu vou fazer meus esforços aqui para parar de cometer pecado. Não é isso, você precisa nascer de novo. Então, essa raiz, essa condição do pecado, ela precisa ser transformada na vida da pessoa. E a palavra de Deus fala que mesmo depois que você nasceu de novo, a sua natureza carnal continua. E aí vem toda a caminhada cristã não é uma caminhada de melhorar seu espírito. Você não está lendo a palavra, você não está buscando a Deus para melhorar seu espírito está pronto. O que você faz é mortificar a carne. É o que Paulo fala, fazer a carne morrer. Por quê? Porque o fruto da carne vai ser pecado. Quanto mais se alimentar a carne, mais você vai pecar. Quanto mais você subjugar essa carne, menos você vai pecar. E aí vem a questão, quem nasceu de novo não peca mais? Peca. Peca, né? Então você pecou. Pequei porque eu sou pecador. Fui salvo de Cristo, fui salvo dessa condenação do pecado. Mas a presença do pecado, enquanto eu viver, ele vai estar presente. E quanto mais eu alimentar essa carne, mais pecado vai aparecer. Quando é que a gente vai ser livre disso? No momento que a gente morrer. Ou no momento que, se Cristo voltar antes, se você tiver o corpo transformado. Por quê? Essa natureza carnal vai morrer. E no momento em que ela morrer, em que for arrancada a última raiz ali do pecado, aí sim a gente vai ser perfeito. Tanto em espírito, quanto em corpo. Meus irmãos, na glória a gente não vai estar lá só em espírito, viu? A gente vai estar em espírito e em corpo. A diferença é que é um corpo glorificado, igual o que Cristo tinha na ressurreição. Quando Cristo apareceu para os discípulos depois de ressurresto, não era uma alma penada, não era um espírito translúcido, transparente. Não existe isso, não. O que apareceu para os discípulos foi Cristo ressuscitado, o corpo ressurreto. Tanto é que ele comeu, ele tocou. Tomé foi lá e tocou. A única coisa no corpo glorificado de Cristo que mantinha eram as marcas da cruz. As marcas da cruz mantinham. Mas o corpo dele era perfeito, glorificado. Esse é um corpo que não adoece mais. Esse é um corpo que não enfrenta mais enfermidades nem da alma, nem enfermidades do corpo. Né? Então, todos nós vamos chegar nesse momento. Mas enquanto a gente estiver com esse corpo caído, que foi manchado pelo pecado, a gente vai viver essa realidade. Né? Então, eu agradeço a oportunidade de poder estar falando um pouco sobre isso. É importante que as pessoas encontrem na igreja um ambiente fraternal, e não um ambiente de acusação. Não é? Essa é outra coisa que eu falo muito para os pacientes. Né? Sempre que você receber uma palavra, dita palavra de Deus, e essa palavra é de acusação, quem está transportando essa palavra é o acusador, não é o consolador. Então você tem aí dois espíritos nesse mundo. Um espírito consolador, que Jesus Cristo prometeu vir, prometeu enviar, que é o próprio Espírito de Deus, que habita naqueles que nasceram de novo. E você tem um espírito que é acusador. Ele tem esse nome na Bíblia de acusador, que lá no original é chamado de Ra-Satã, que a gente traduz como Satanás, que é o acusador. Sempre que você receber uma palavra que é de acusação, que te traz desconforto, que não te traz esse alívio, essa palavra não vem de Deus. Você pode até usar a Bíblia para isso, que era o que os fariseus faziam na época de Jesus. Mas em momento nenhum você vê Jesus confrontando um pecador arrependido com palavras de acusação. Pelo contrário, você encontra ele o tempo inteiro com palavras de consolo. Por quê? Por que Jesus olhava os pecadores que viam, que se arrependiam, que reconheciam o pecado, com esse olhar de compaixão e de consolo? Porque ele sabia que daí a pouco tempo ele morreria na cruz para pagar aquele pecado. Se ele sabia que ele ia pagar aquela fatura, para que ele ia cobrar daquela pessoa? O que acontece é que só consegue receber o sacrifício de Cristo quem reconhece. E na época os fariseus que não reconheciam que tinham pecado, que não reconheciam que tinham necessidade de Cristo, esses ele tratou de maneira dura, de maneira incisiva. Agora, aqueles pecadores que se apresentaram diante dele, com o coração contrito, com o coração arrependido e clamando pela salvação, todos eles receberam palavra de conforto. Então,
que a igreja seja uma comunidade que manifeste o que está na palavra, que aquilo que a gente diga aos irmãos seja o consolo que a palavra traz. Se a pessoa tem alguma enfermidade, ore com ela. Deus tem o poder para curar essa enfermidade instantaneamente? Tem sim. Mas Ele pode também trazer o tratamento através de uma maneira natural, né? Quem vai decidir a maneira que a pessoa vai ser curada não é ela, não é quem está próximo, Deus vai decidir isso. E se Deus quiser que ela se cure de uma maneira natural, é isso que vai acontecer, né? Então, eu fico à disposição. O pastor Luiz Alberto tem o meu contato, né? Então eu agradeço. Parabenizo a iniciativa de vocês de estar trabalhando esses temas, né? Então, estudem, procurem conhecer, procurem ler a respeito disso, para que a gente possa, no todo o nosso procedimento e todo o nosso trabalho, a gente possa transmitir graça às pessoas que estão ouvindo.